De Brasil. Boa noite. Estacionar aqui. Broadway Tower. Sem barra. E aí voltei para Londres. Na época eu acho que, não sei se foi um pouquinho antes ou na época das Olimpíadas de 2012. E aí eu disse, eu vou começar a profissionalizar o elondres.com, porque até então, como eu tinha esses outros trabalhos, era hobby e ficou, na verdade, muito tempo no ar, né, a gente alimentando com muita informação. Mas naquele momento eu disse, eu vou profissionalizar e vou ganhar dinheiro com ele. Quando eu voltei exatamente, eu até fiz alguns bicos e tal, porque era aquele momento de transição, que eu tinha acabado de voltar. E aí trabalhei em alguns restaurantes, alguns bares e tal. Mas eu fui trocando os dias que eu trabalhava nesses bicos por clientes que eu ia conseguindo no Elondres. Então eu lembro que nessa época eu consegui alguns patrocinadores, né, oficiais para o elondres.com. Clientes que eles pagavam mensalmente para a gente divulgar a empresa deles. E aí foi que o Elondres começou a criar forma, mais ainda do que já tinha, digamos assim, de forma profissional. Então eu pude contratar pessoas para me ajudar e tal. E aí a gente fez acontecer mais ainda o sucesso do Elondres. Então a gente começou a postar mais conteúdo, começou a criar outros serviços ali dentro do portal e começou a divulgar aquelas empresas. As empresas na época eram exatamente empresas que ajudavam brasileiros. Em 2013 eu conheci Felipe, que é exatamente este jovem que está gravando agora esse vídeo, com a proposta da gente fazer vídeos sobre a vida de brasileiros em Londres. E foi um marco que a gente fez ali no elondres.com, um salto que na época, em 2013, ainda também o YouTube e questão de vídeos ainda não era tão exponencial. E nós começamos, inovamos ali naquela época, a gravar histórias de brasileiros em Londres. Nós fizemos uma série de vídeos enormes contando a história de brasileiros, como é que tinham chegado aqui, quais eram as dificuldades, quais eram as dicas que eles davam. E a ideia principal era exatamente mostrar como é que era a vida de um brasileiro em Londres. Eu sempre perguntava, por que você veio para cá? Por que Londres? Como é que foi no começo? Em que você trabalhou? Vários brasileiros contaram as experiências que tiveram aqui. E isso inspirou também muitas pessoas a virem para cá e aprender também com a história dessas outras pessoas. E aí o Felipe também, ele sempre cobrava, rapaz, por que tu não conta a tua história? E por acaso ele veio de férias aqui para Londres, né? E eu perguntei, Felipe, tu vai trazer tua câmera pra cá, macho? Aí ele, claro, eu só ando com ela. E aí eu propus aí, rapaz, vamos fazer aquele vídeo que alguns anos atrás você propôs? Vamos contar minha história e tal? Tô preparado pra contar. E tá sendo uma experiência excelente, porque tem muitas coisas ainda que a gente quer fazer, que a gente tá fazendo, que ajudam brasileiros. São 15 anos, né? 15 anos é muito tempo. Em 2015, chegou a Bruna, né, na minha vida e na vida do Elondres também, porque ela foi ali um divisor de águas, digamos assim, na empresa, no elondres.com. Viajamos aqui a várias cidades da Inglaterra, fora da Inglaterra, mostrando o que é que um brasileiro podia fazer fora de Londres, passeando, conhecendo outras culturas e tudo. E a gente fez uma série de vídeos. Ela também hoje é meu braço direito, esquerdo, as duas pernas, porque ela que administra a empresa comigo, é muito importante, né, nesse processo. Porque quando a gente se conheceu em Fortaleza, eu falei pra ela, eu moro em Londres e eu não pretendo vir morar em Fortaleza, e se a gente quiser ficar junto, você tem que ir pra Londres. E aí ela disse, partiu Londres. Aí foi aí que nasceu o nome, né, do Instagram dela, é um projeto que ela desenvolveu à parte, mostrando a realidade dela, a experiência dela, como, né, uma brasileira morando na Inglaterra. E hoje o elondres.com está muito melhor, o Brasileiros na Inglaterra está muito melhor. E também nós temos uma outra perna da empresa, que é exatamente a Grow Up Digital, que dentro desses projetos que a gente desenvolveu, é uma agência de marketing digital que atende a vários clientes aqui, vários clientes, na maioria brasileiros, que tem empresas aqui, e que a gente faz gerenciamento de redes sociais, desenvolvimento de websites, projetos, para alavancar a presença online dessas empresas. Então, para comemorar esses 15 anos do Elondres, nós temos hoje um curso, que é um curso totalmente online, onde eu coloquei toda a minha experiência, né, e a experiência da Bruna também, de tudo que nós sabemos sobre Londres.
Então nós fizemos nesse curso módulos, né? Ele é dividido por módulos, onde o primeiro módulo é quando você ainda está no Brasil, pensando em mudar de país. Daí até você chegar e conseguir um emprego e trabalhar ou estudar, tem um processo. Então todo o processo que você precisa saber, desde que você está no Brasil pensando em sair, né, em vir morar na Inglaterra, até o momento de você vir para cá e morar, se estabelecer, procurar um emprego ou estudar, você vai aprender nesse curso. É tudo que eu vivenciei, né, os perrengues que eu passei. É tipo um atalho para que a pessoa não cometa os erros que eu cometi. Alguns erros que eu comentei aqui no vídeo, que eu passei, que eu errei e tal, eu coloco no curso para a pessoa não cometer as mesmas coisas. Porque na minha experiência, eu tive que pagar para ver. Eu tive que vivenciar para aprender, né? E no curso eu digo, ó, vai por esse caminho, faz isso, faz aquilo e tal. Então no curso eu tenho a minha visão, né, da minha experiência, a Bruna tem a visão da experiência dela, e aí nós gravamos vídeos, publicamos conteúdos assim exclusivos ali dentro da plataforma. É uma área de membros onde você entra com login e senha e você vai aprender sobre Londres, né? É um treinamento. Você vai começar, você decidiu vir para Londres, é a melhor opção. É algo que nós criamos assim para ser o marco dos 15 anos do E-Londres, é ensinar as pessoas, instruir as pessoas que querem realizar o sonho que nós realizamos. O que eu poderia dizer para aquelas pessoas que estão no Brasil, né, com a vontade de morar no exterior, morar fora, de sair do Brasil? Eu sei que tem muita gente pensando nisso, como um dia eu pensei há 15 anos atrás. Eu sugeria, até olhar aqui para a câmera, né, para ficar mais direto, eu sugiro a você, te incentivo a tomar uma atitude para isso. Saia, se você quer, se você tem vontade de sair do Brasil, saia. Vai ser difícil, vai doer, vai arrancar sua pele, mas as coisas vão acontecer. Foi assim comigo, foi doloroso, muitas coisas aconteceram, foi difícil, muitos perrengues, mas há um momento de realização. Há um momento que você se estabelece, você começa a trabalhar na sua área. É possível, sim, trabalhar no que você trabalha no Brasil. Muita gente acha que, eu vou morar no exterior, vou trabalhar em subemprego, vou fazer faxina. Não tenho nada contra isso, até porque eu fiz isso, eu participei disso, eu vivenciei, eu trabalhei. Mas hoje eu trabalho na minha área. É possível. Você precisa ter foco, você precisa ter vontade e não tenha medo. O medo é apenas um obstáculo. Na hora que você pula esse obstáculo, você pode realizar qualquer coisa que você quiser. Então se você tiver medo, eu não vou morar em outro país que eu não conheço, eu não sei falar inglês, eu não conheço as pessoas, eu não conheço o ambiente, eu tenho medo do clima, eu tenho medo da saudade. Isso aí eu já passei e eu venci. Eu saí da minha empresa no Brasil há 15 anos atrás, eu tinha empresa, eu sentava de trás de uma mesa, eu atendia clientes, eu tinha um certo trabalho garantido, mas eu resolvi sair do país. Mas eu saí do meu país, saí de Fortaleza e disse, eu vou arriscar, eu vou me aventurar e eu estou disposto a enfrentar qualquer coisa. E eu saí de lá da minha empresa, aqui para Londres, para lavar prato, para limpar chão, para fazer o que fosse preciso fazer. Isso foi uma fase que eu passei. Eu passei por isso, eu venci e eu trabalho com o que eu gosto, com o que eu amo, com o que eu aprendi no Brasil e com o que eu trabalharia no Brasil. Então é possível. Então se você está no Brasil querendo fazer isso, estudar, viver uma nova vida, se aventurar, venha com medo, porque você vai ter medo, vai doer, vai ser difícil, você vai passar por perrengues, nem tenha dúvida disso, ou não, mas uma hora vai dar certo. Uma hora você vai olhar para trás, como eu olhei, e dizer assim, poxa, valeu a pena, eu passei pelo perrengue, eu passei por isso e tudo, mas hoje eu tô aqui, Deus me deu as oportunidades, sou grato a isso, sou grato àquilo, e você vai estar realizado. Eu tenho certeza disso. Se você tiver foco, objetivo e planejar tudo, você vai ser bem sucedido, não tenha dúvida disso.